Olá a todos. Vou aproveitar este momento que estou livre para gravar mais um comentário relacionado aos vídeos anteriores que eu tenho feito, que é a minha inquietude em relação ao aquilo que as pessoas acreditam quando o assunto é crença, quando o assunto é religião. Na existência de um ser maligno, na existência de um inferno, um local onde as pessoas vão perecer eternamente, e que a todo momento anda ao derredor do ser humano um ser espiritual, porque segundo a crença existe centenas de milhares de seres espirituais das trevas, do inferno, ao derredor do ser humano, em todo o planeta. Imaginem que a quantidade de demônios que existem por aí não são poucos. Muito bem, eu vou pedir que todos vocês compartilhem, divulguem este canal, deixem seu like, deixem suas opiniões, seja ela qual for, sem problema algum. Estou pronto a ouvir, sem criticar qualquer pessoa, porque a opinião de acreditar ou não, isso é uma opção livre para cada ser humano. Por isso que Deus deixou um direito adquirido, que é o livre-arbítrio. Todos nós podemos escolher em que ou em que vamos acreditar. Ok? Muito bem. A minha inquietude em relação a este assunto, a este tema, é porque eu percebo que as pessoas, em grande maioria cristãs, elas temem e muito a existência de um Satanás. Qualquer coisa que acontece com o ser humano é obra satânica. Se estiver na rua um alcoólatra, é obra de Satanás. Se estiver um drogado, é obra de Satanás. Se estiver um assalto, é obra de Satanás. E por aí vai. Então tudo é atribuído a Satanás, sendo que isto não passa de uma grande ignorância do ser humano. Porque tudo aquilo que nós desejamos fazer, tudo aquilo que tem em nossa mente para nós praticarmos, que é um desejo de cada, por N razões as pessoas fazem isso, e aí então isto é atribuído a um ser maligno, sendo que todo ser humano que existe na face da Terra, que tenha uma sã consciência, que tenha seu psique funcionando normalmente, este ser humano ele vai agir conforme a sua vontade. Mesmo que em algum momento ele vai retrair a sua vontade ou não vai botar a sua vontade em prática. Mas o que é feito, o que é cometido pelo ser humano, é simplesmente aquilo que está em seu desejo, oculto em fazer ou não. Deus jamais faria um ser ou milhares de seres malignos e distribuiria por todo o planeta, em todas as regiões do mundo, centenas de milhares de demônios de Satanás para atormentar o ser humano. Isso seria uma loucura. Deus fazer isso
para com o ser humano. Deus é amor, Deus é uma total plenitude, segundo o que está escrito, e Deus jamais faria uma barbaridade dessa. O que aconteceu durante os séculos de religião foi que os líderes, aqueles que estão e que estavam sempre à frente do trabalho religioso, isso foi tendo más interpretações por conta da mitologia, por conta das parábolas que aconteceram, nas formas que eram contadas as histórias, o entendimento, a ciência, a medicina. Isto tudo era visto como, em parte, formas demoníacas. Tanto que, em algumas áreas da ciência, da medicina, por exemplo, a epilepsia era vista, claro que, para alguns que estavam ali interpretando, era vista como uma ação demoníaca. E a gente sabe hoje que isso é uma ação medicinalmente tratável. Então nós não podemos entender ou não devemos acreditar que existem estes seres por aí atormentando a vida da pessoa, ou das pessoas, ou do planeta inteiro. Isso sempre houve intenção de quê? De assegurar com que as pessoas fossem dominadas. E nesta parte, dominadas pela religião. Aonde aconteceu essa intenção de vamos criar um ser maligno, ou centenas deles, e vamos criar também um local, a casa deles, que é conhecida como inferno, que é outra loucura, que é outra inexistência. Isto não existe. Que inferno, isso significa Hades, e Hades significa sepultura, aonde todos nós um dia vamos. Apesar que hoje a coisa está mais moderna, que muitos de nós seremos cremados. Mas também é o lugar dos mortos. Então, quando se fala em inferno, é lugar dos mortos, sepultura. E diabo é o opositor. É aquilo que se opõe contra qualquer coisa. Aquilo que se opõe aos desejos, principalmente aos desejos do bem. Que se opõe ao Espírito do Criador. Que se opõe ao Espírito de Deus. Este é o opositor, o diabo. Que nada mais, nada menos, aliás, é o pensamento do ser humano. Que se opõe muitas vezes contra a vontade do Criador. Por isso que há tanta dificuldade quando vai falar ou quando se tenta falar para alguém mudar os seus caminhos, mudar os seus pensamentos, se há tanta oposição. Porque as pessoas, em grande parte, elas não querem mudar. Por quê? Porque o opositor, o diabolos, aquilo que está contra o Criador, que está no ser humano, se opõe, não quer mudança. E esta mudança provém do ser humano. Somos nós que devemos querer mudar. Ok?